Pô, primeiro, obrigado aí por ter a oportunidade de participar com vocês, contar aí um pouquinho da minha história, um pouquinho do que a gente está fazendo e tem feito para tentar mudar essa realidade da maconha no Brasil, né? E eu faço questão de falar maconha, né? A gente ouve muito aí cannabis, essa coisa toda, mas no final de tudo é maconha, né? Ninguém chama limão de Citrus limonio, né? Que é o nome técnico do limão. Então a gente precisa já começar tirando um pouco do estigma dessa palavra, né? Porque maconha e cannabis no final é a mesma coisa, né? Mas contando um pouco da minha história, um pouco como é que eu cheguei nisso. Eu sou do interior de Minas, né? Vim para São Paulo aí como a maioria das pessoas que vêm para cá, vim trabalhar. Tive a oportunidade de vir para cá em 2009, não, aliás, 2007, vim para São Paulo e fui executivo durante praticamente 20 anos, fui C-level em algumas empresas que são referências no seu mercado. E, pô, depois de passar por aquela fórmula, né? Puta, tá tudo certo, tá bem posicionado, bem relacionado, tem aí toda uma história legal pela frente como executivo, tinha alguma coisa faltando, né? Estava num período assim um pouco refletindo o que fazer. Tinha aí 30 anos, uns 10 anos isso, resolvi fazer um sabático com a minha companheira. E nesse sabático eu descobri a maconha como negócio, né? A gente foi para os Estados Unidos, depois a gente viajou para alguns lugares, e eu comecei a ver aquela movimentação. Então, olha só, maconha como tem outras utilidades, não só o uso medicinal e social, mas pô, tem tanta coisa acontecendo aqui nos Estados Unidos, na Europa. Pô, legal isso. Eu acho que tem um negócio interessante, tem uma coisa bacana aí para a gente explorar. Talvez tenha algum sentido aí construir um novo mercado, criar algumas coisas que não se criaram aqui no Brasil ainda. Aí voltei, quando a gente voltou, comecei a procurar empresas, pessoas, quem já estava atuando nesse mercado, né? Quem já estava tateando isso. E eu fui para um evento, dentro de um desses eventos, foi um dos primeiros eventos que teve em São Paulo, falando sobre maconha. A turma estava reunida e tinha uma pessoa falando, uma fala muito cheia, uma sala cheia de gente e tal. Falei, pô, deve ter alguma coisa interessante ali. Entrei nessa sala e tinha um advogado, fui descobrir isso depois, né, que era um advogado referência na causa, que era um cara que tinha aí algumas vitórias bem interessantes. E no final da fala dele, eu virei para ele e falei, cara, como é que faz para ganhar dinheiro com maconha aqui no Brasil? Como é que faz esse negócio aí? Tá vendo coisa movimentar lá fora? Como é que eu faço para ganhar dinheiro aqui? E aí ele me deu logo um esculacho, falou, ó, é o seguinte, para ganhar dinheiro com isso aqui, você antes tem que pensar em outras coisas, tem que pensar em reparação social, você tem que pensar em diversas mazelas que a proibição fez acontecer com a população e tal, e tal. Eu falei, pô, engraçado isso, e fiquei com aquilo na cabeça, falei, poxa, esse cara está falando alguma coisa, deixa eu entender isso, né? Foi quando eu entrei nesse mundo e comecei a pesquisar, entender um pouco mais essa história, né? E descobri, né, que, poxa, a maconha era usada há mais de 5.000 anos, né? Já era uma planta amplamente utilizada como saúde, como indústria. Por exemplo, as caravelas, né, dos navios que chegaram aqui dos portugueses eram feitas de cânhamo, né? Essas sementes chegaram aqui no Brasil através dos escravos, né? E aí, quando você vai entendendo toda essa história, vai entendendo todo o contexto dessa proibição, seja aqui no Brasil, seja proibição nos Estados Unidos, principalmente, você começa a ver que tem ali um início de uma política genocida de uma determinada população. Porque quando foi proibir isso aqui no Brasil, começou pelos negros. Ó, por que vão proibir isso? Porque tem aqueles negros usando ali, tem os escravos, tem essas religiões afro aqui usando isso, então um jeito de marginalizar, de jogar essa turma para o lado, né? E aí começou toda essa história. Então eu fui entendendo tudo isso, fui entendendo a multiplicidade de usos, né, da cannabis. Então a gente começa a entender que a cannabis pode fazer tijolo, pode fazer plástico, pode fazer papel, pode fazer remédio, obviamente, que foi a porta de entrada, né, o caminho que foi construído no mundo, começou nesse mundo novo, né, começou com a saúde.
Então, quando você começa a entender essa multiplicidade de usos, né, a maconha foi para o mainstream. E aí você começa a ver aquela história toda, aquele negócio acontecendo, todo mundo querendo, puta, vamos lá, vai, esse negócio dá dinheiro, esse negócio é muito interessante, tem uma alta rentabilidade, tem um mercado muito grande. E essa parte era a parte só que eu conhecia, né? E comecei a me aprofundar nesse entendimento, na necessidade de uma regulamentação mais justa, comecei a entender as diferenças, né? Uma coisa é regulamentar, outra coisa é descriminalizar, outra coisa é legalizar a maconha. Então eu fui aprofundando e descobri que trabalhar com maconha aqui no Brasil e nos outros países, obviamente, também, é uma forma de mudar uma realidade que vem destruindo populações, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, boa parte da população carcerária do Brasil é proveniente do tráfico de drogas, né? E se você pegar essas pessoas e aplicar a lei de outros países que têm algum tipo de regulamentação, a maioria está fora. Então, a gente tem 40% da população carcerária do Brasil que poderia estar fora, poderia estar na rua, não deveria estar presa, né? E quando você vai ver o perfil dessas pessoas que estão presas, são as pessoas marginalizadas, são os negros, são as pessoas periféricas, né? Você tem casos gritantes de pessoas que foram presas com um cigarro de maconha, 2 cigarros de maconha, e foram tidos como traficantes, ficaram 2, 3, 10 anos na cadeia, né? Então, a partir do momento que eu comecei a entender essa necessidade, né, de ter uma regulamentação mais justa, de ter uma reparação histórica, né, de começar, de discutir essa questão de, puta, peraí, não é simplesmente legalizar e poder produzir isso, produzir aquilo. Enfim, então eu fui aprofundando, conhecendo pessoas que lutavam por essa descriminalização, por essa legalização, mas pensando nisso, isso aqui está à frente, depois a gente pensa no negócio, né? E isso virou bastante a minha cabeça, o meu entendimento sobre o tema e me colocou dentro de um mundo que eu não imaginava que o Vinícius, que foi construído dentro de um mercado, né, de um mercado executivo, trabalhando em grandes empresas, numa posição que esse tipo de conversa é um tabu enorme, falar de legalização de drogas, falar de descriminalização, tá louco, tá maluco, né? Então, quando eu comecei a entender que dentro desse universo tem formas de você mudar a realidade, eu comecei a entrar no ativismo através de minha primeira atuação foi através das associações de pacientes, né? Então, quando eu conheci esse advogado que é o Emílio, ele falou assim, cara, você quer mesmo entender esse mercado? Você quer mesmo entender como é que funciona? Você quer mesmo entender como ele tem que ser feito para ser uma coisa que ajude todo mundo, que não resolva só um problema, que tenta resolver todos os problemas passados da guerra às drogas, né? Foi quando eu comecei a atuar na Cultive, que é uma associação de pacientes, que é basicamente uma associação onde a desobediência civil é uma prática, né? Então, os associados que estão lá, alguns deles cultivam, alguns com autorização judicial, outros sem autorização judicial, e o papel dessa associação, por exemplo, apoiar, né, a pessoa aprender a cultivar a sua planta, extrair o seu próprio medicamento dentro de técnicas e de padrões mínimos de qualidade, e também tem todo o apoio jurídico, tem todo o apoio. Existe uma rede de apoio para essa desobediência civil, né? Então, você tem mães que se desafiam e tem plantações enormes de maconha dentro de casa para poder fazer um remédio para o seu próprio filho. Por quê? Porque ela não tem condição de pagar, né, o valor que chega esse remédio aqui dentro do país. Então, essa foi a primeira iniciativa. Toda a minha história dentro do ativismo canábico do mundo da maconha começou no terceiro setor, então é uma associação, por exemplo, sem fins lucrativos, com apoio dos associados, que a maioria dos associados não tem condição alguma, nem de comprar um remédio, nem de apoiar, então a gente acaba angariando, acaba a gente mesmo colocando recursos lá dentro para que a gente consiga fazer a coisa evoluir. A gente teve agora um passo muito importante, porque a gente teve uma decisão judicial que oficializou o fornecimento para 22 pacientes nossos, então, de todos os pacientes que a gente tem hoje, oficialmente, a gente pode plantar, extrair e doar para esses 22 pacientes. A gente vai continuar doando, obviamente, para outros pacientes, como sempre foi feito, mas hoje a gente tem essa autorização e isso nos abriu uma porta
para poder fazer um crowdfunding, ter um apoio financeiro maior para estruturar esse cultivo, né? Só que a gente viu também a necessidade de ter outras iniciativas, né, para que a gente pudesse unir, né, tanto as iniciativas sociais quanto as iniciativas chama de comerciais, né, que gerassem algum tipo de retorno financeiro. E a base para que isso acontecesse aqui no Brasil e a forma que isso pudesse acontecer aqui no Brasil foi através da pesquisa. Então, nós criamos, nós somos um grupo de 4 colegas, de 4 profissionais, nós criamos uma associação, aliás, um instituto de pesquisadores, onde a gente conseguiu unir os principais pesquisadores do Brasil para que a gente possa iniciar algumas pesquisas com cannabis aqui em território nacional, porque ainda é proibido, né? A gente tem algumas liberações para poder para algumas pessoas plantarem, mas em via de regra é proibido ter o plantio. Então a gente tem autorização para fazer esse cultivo. A gente tem convênio com a Universidade Rural do Rio de Janeiro, onde ela faz parte dessas pesquisas conosco, né? Então ali também foi uma iniciativa, essa iniciativa é um instituto sem fins lucrativos, onde a gente está tentando criar um modelo de apoio financeiro para que a gente possa expandir, para que a gente possa evoluir com as nossas atividades, mas não é tão simples, né? Porque a gente não é uma empresa, né? Não é um negócio que vai dar um retorno para quem estiver colocando aquele dinheiro ali. Então, não vai na velocidade que nós gostaríamos, mas está evoluindo super bem essa iniciativa também. Então, é uma base de pesquisa que a gente criou para poder alimentar esse ecossistema. E aí, depois, nós conseguimos criar um outro projeto, são 4 projetos no total que a gente tem hoje em pleno funcionamento e que está gerando algum tipo de transformação. O outro projeto é o ano 4020, né? Tem aí uma brincadeira com o trocadilho do 4 e 20, né? Mas é um projeto onde a gente fala de, nós estamos pensando 2.000 anos para frente, né? A gente está trazendo o cânhamo, a gente está redescobrindo a utilização do cânhamo como uma base produtiva sustentável para a indústria, visto que ela é uma planta de carbono negativo, é uma planta que tem um poder de fitorremediação do solo maravilhosa e ela tem diversas utilidades, né? Então, o ano 4020 ele foca em extração de óleo essencial para a indústria cosmética, indústria têxtil e concreto vegetal, né? Então, é um projeto que tem uma base de sustentabilidade muito forte e a forma, você fala, pô, isso é legal, vocês estão pensando nesse projeto, tem algumas atividades, mas pô, tem que ter uma larga escala, né? Vai partir para monocultura, vai partir aí para como vai ser a escala disso? E a gente está espelhando bastante nos países latino-americanos, principalmente Colômbia e Paraguai, que é a expansão através da agricultura familiar, né? De pequenos cultivos para que possa ter cooperativas que processam esse câmbio e você consegue mudar ali a realidade daquela população local que certamente vai ter uma rentabilidade, vai ter um resultado muito melhor do que outras culturas que elas vêm trabalhando aí ao longo do tempo, né? Para vocês terem uma ideia, a gente tem falado com a turma do Sul que produz fumo, né? Imagina você pega um cultivo que é altamente destruidor, altamente tóxico, né? Que dá uma rentabilidade, sustenta ali as pessoas, né? Mal. Imagina você consegue transformar isso, virar isso para um cânhamo, virar isso para uma cannabis, né? E gerar, além de um resultado, de um retorno financeiro melhor para esse agricultor, tirar ele dessa zona de perigo que ele tem, né? Trabalhando com alguns tipos de cultura. E um outro projeto que a gente criou, que é o tripé, né? Conhecimento, pesquisa, saúde, indústria e conhecimento. É o Cannabis Affair. Cannabis Affair é um evento que a gente fez em junho, onde nós conseguimos pela primeira vez juntar as diversas tribos da maconha, né? Então, para vocês terem ideia, o evento começou com Carmen Lúcia, Patrícia Vilela e Preta Ferreira abrindo uma mesa falando de maconha e encarceramento, né? Qual foi o impacto da legalização e da descriminalização das drogas no Brasil, como é que isso impactaria a população carcerária. Então, quando você consegue trazer ali, né, a turma do jurídico, né, a turma dos movimentos sociais, os médicos, a gente conseguiu
dentro desse evento, trazer todos os tipos de atores desse mercado, né? Então, foi bem interessante e é uma iniciativa para poder incluir as pessoas, para dar voz para essas minorias, né? Você tem aí as grandes empresas chegando, você tem muito esse movimento aqui no Brasil de indústria, de negócio, mas não podemos esquecer que quem abriu o caminho foram as mães, quem sempre lutou pela descriminalização e pela legalização foram as marchas, então eles têm que ser incluídos nessa conversa, né? E a gente vê realmente esse trabalho não como um trabalho qualquer ou uma construção de um mercado qualquer, não. É um mercado que certamente precisa ser bem construído em cima de uma base de reparação histórica muito forte, né? Se isso não existir, você não vai ter sucesso em nada que você fizer com a maconha, seja aqui no Brasil, seja no mundo, né? Então, a minha grande transformação nesses últimos anos, né, foi sair daquela lógica de construir, de gerar riqueza e pensar ali só em um ponto focal, né? A gente está tentando realmente construir esse mercado da maconha, olhando uma visão muito mais sistêmica, tentando juntar todas as pecinhas e acomodar todo mundo de uma forma muito positiva, principalmente para essa população que vem sofrendo nesses últimos 100 anos aí, depois que o Nixon teve aquela fatídica frase, né? Guerra às drogas, temos que começar, é inevitável essa guerra, né? Isso aí destruiu bastante parte da nossa população. Então é isso, pessoal. Aqui um pouco da história, um pouco tentei contextualizar um pouco aqui a história da maconha nesse papo, mas hoje é o que a gente tem lutado, que eu tenho atuado, tentado transformar aí essa realidade perto da gente através dessa luta para descriminalização, regulamentação e legalização da maconha aqui no nosso país.